pais idosos e qual que é o momento certo de intervir no dia a dia deles. Isso porque às vezes o problema ele não começa grande. Ele começa com uma conta paga 2 vezes, um golpe de WhatsApp, algo que dá um prejuízo, mas não necessariamente aquela pessoa idosa ou aquela pessoa com uma doença degenerativa tem noção da gravidade ou então não consegue impedir que aconteça. Esse pode ser o momento de intervir, de interditar, de curatelar alguém. Só que a gente precisa ter atenção aos detalhes, porque é algo muito importante. A gente está lidando com a vida de outra pessoa. E aí vem o conflito. Se eu não faço nada, eles têm prejuízo. Só que aí vem o conflito. Se eu não faço nada, eles têm prejuízo, eu estou colocando a vida deles em risco, o patrimônio deles em risco. Mas se eu faço, eu estou interditando alguém que cuidou de mim a vida inteira, que foi tão forte, esteve tão presente pra mim. Só que muita gente acha que a interdição ela tem que ser uma coisa extrema. O que muda, na verdade, é que hoje em dia ela pode ser personalizada, ela pode ser gradual. Então você pode, por exemplo, permitir que os seus pais se casem novamente, que namorem, mas não que vendam imóveis, que escolham o regime do casamento, porque às vezes você vai sentar, estudar com o advogado o melhor regime para casar aquela pessoa, protegendo, lógico, sempre a vida da pessoa, o melhor interesse daquela pessoa que você quer proteger. Porque a pergunta nunca é, eles estão totalmente incapazes? É sempre, será que eles conseguem se proteger sozinhos sem ajuda de ninguém? O momento de pensar em interdição, ele começa quando a pessoa tem dificuldades para fazer decisões financeiras, decisões importantes, como toma alguns prejuízos, independente se sejam golpes, com pessoas da própria família, com pessoas mais próximas ou no WhatsApp, de bandidos realmente. Quando médicos apontam uma perda cognitiva, por exemplo, uma doença degenerativa, algo que afete ali o dia a dia daquela pessoa, e uma dependência crescente para fazer coisas básicas, como ir no banco, como sacar um valor, como entrar numa conta do Gov. E aqui a gente não está falando sobre idade, estamos falando sobre decisão com segurança. Interditar na hora certa, da forma correta, de forma até personalizada, é a melhor decisão que um filho pode tomar por seus pais. Pensando sobre carinho, sobre amor, não é abandono, não é ingratidão. É a forma que você tem de cuidar quem cuidou de você a vida inteira. E para isso eu digo que seja feito com um advogado especialista. Para além da necessidade de entrar com o processo, faça uma consultoria aqui no escritório. Quando o cliente vem para a consultoria, a gente passa um tempo 100% dedicado a estudar a história da sua família, entender como é que ela funciona, entender quais são os melhores caminhos. Nem sempre é a interdição. Mas não tem como você pensar nisso sozinho ou sozinha e se responsabilizar por isso sozinho. Procure um advogado especialista e tome uma decisão muito mais segura, muito mais embasada, protegendo tanto você quanto a sua família.